Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dois poemas que são, literalmente, a base de toda a literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia. São duas histórias épicas que, mesmo depois de milhares de anos, continuam nos prendendo, nos fascinando. Então, vamos juntas nessa jornada? E é aqui que a coisa fica impressionante, né? Como o próprio texto de introdução da obra diz, parece que o tempo, em vez de apagar o brilho desses poemas, só o deixa mais forte. Pensa só, são quase 3 milênios e a força dessas histórias continua totalmente intacta. Para a gente se organizar, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que esses poemas são tão importantes. Depois, a gente mergulha na Ilíada e, em seguida, na Odisseia. Aí, vamos falar do grande mistério por trás do autor, Homero, e fechar com o legado gigantesco que essas obras deixaram. Então, vamos começar pelo básico. Por que, em pleno século XXI, a gente ainda volta para esses textos tão antigos? O que eles realmente têm a dizer para nós hoje? O ponto-chave é este aqui. Os dois poemas nascem do mesmo evento, a Guerra de Troia. Mas, nossa, como eles são diferentes! A Ilíada é guerra pura, focada na fúria do campo de batalha. Já a Odisseia é uma aventura, sabe? Sobre a jornada longa e super perigosa de volta para casa. Vamos falar da Ilíada primeiro, um épico de fúria, de glória e, o que é mais surpreendente, de uma humanidade muito profunda no meio daquele caos todo da guerra. E olha, aqui tem um detalhe fundamental que muita gente se confunde. A Ilíada não conta a história da Guerra de Troia inteira. O cavalo de Troia, por exemplo, nem aparece no poema. A obra é um recorte, um zoom, em algumas poucas semanas do último ano da guerra. E o tema central de tudo é a raiva, a ira de um único herói, Aquiles, e as consequências terríveis dessa raiva. A história toda se desenrola em 4 momentos-chave, que a gente pode ver em cantos específicos. Tudo começa lá no canto 1, com a peste e a ira, que é quando Aquiles se sente ofendido e, de birra, abandona a luta. A grande virada trágica acontece no canto 16, com a morte do seu melhor amigo, Patroclo. Isso leva a uma vingança brutal no canto 22, quando ele mata o herói de Troia, Heitor. E no fim, o poema se encerra de um jeito muito humano no canto 24, quando inimigos se encontram e compartilham a mesma dor. Agora a gente muda completamente de cenário e vai para Odisseia. Saímos do campo de batalha e entramos numa jornada de esperteza, de saudade de casa e de uma vingança planejada nos mínimos detalhes. A premissa é fantástica. Pensa bem, a guerra de 10 anos acabou. O Odisseu, um dos heróis gregos, só quer ir para casa. Simples, né? Só que não. Os deuses tinham outros planos, e essa voltinha para casa vai levar mais 10 longos anos, cheios de perigos, monstros e deusas pelo caminho. A estrutura da Odisseia é bem mais complexa, parece até um filme de hoje em dia. A história não começa com Odisseu. A primeira parte segue o filho dele, Telêmaco, procurando notícias do pai. Só depois, lá na terceira parte, é que o próprio Odisseu conta suas aventuras em um grande flashback. E as partes finais mostram ele voltando disfarçado para casa para se vingar dos caras que tomaram conta do seu palácio. O mais legal é que esses nomes todos viraram parte da nossa cultura, né? O ciclope Polifemo, a feiticeira Circe, o canto hipnotizante das sereias, o monstro Sila, todas essas são paradas na jornada do Odisseu, desafios que levaram a famosa astúcia dele ao limite. Mas, afinal, quem foi que escreveu essas obras-primas? Essa pergunta simples nos joga num dos maiores debates literários da história. A tradição nos dá um nome: Homero, um poeta cego que teria vivido lá pelo século VIII a.C. O problema é que não existe nenhuma prova concreta disso, então muitos estudiosos hoje duvidam que Homero tenha sido uma pessoa de verdade. Talvez o nome seja só uma forma de representar uma longa tradição de contadores de histórias. Esse debate todo tem até um nome oficial: a questão homérica. É uma investigação que dura séculos e tenta responder: quem escreveu os poemas? Foi uma pessoa só? Foram várias? E como eles foram compostos e passados de geração em geração até chegarem a nós? Basicamente, essa questão homérica se divide em 2 grandes times. De um lado, os unitários, que acreditam que cada poema é uma obra de um único gênio. Do outro, os analistas, que defendem que os poemas são, na verdade, uma colcha de retalhos, uma compilação de várias histórias antigas que foram costuradas juntas com o tempo. A verdade? Bom, talvez a gente nunca saiba, e isso só aumenta o fascínio. Mas, no fim das contas, quem escreveu é quase um detalhe perto do impacto que esses poemas tiveram.
Eles não só contaram uma história, eles ajudaram a moldar uma civilização inteira. Isso aqui ilustra perfeitamente como os poemas deram dois modelos de herói. Na Ilíada, a gente tem Aquiles, o guerreiro jovem e arrebatado, movido pela emoção, pela busca da glória. Já na Odisseia, a gente tem o Odisseu, o homem maduro, de grande e variada experiência, que usa a inteligência e a paciência para sobreviver. Dois ideais que ecoam até hoje. Essa citação do prefácio da obra resume tudo de forma brilhante. Mais do que registrar a história, os poemas de Homero criaram uma identidade para a Grécia Antiga. Deram aos gregos um passado em comum, heróis em comum, valores em comum. Então, o ponto crucial para a gente entender é que a Ilíada e a Odisseia não eram só entretenimento, elas eram a base da educação grega. Era como se fossem a Bíblia da cultura deles. Era ali que se aprendia sobre os deuses, sobre honra, coragem e qual era o lugar do ser humano no universo. Eram o centro moral e cultural do mundo grego. E para fechar, fica uma pergunta. Uma história sobre a fúria e a tragédia da guerra ou uma sobre a jornada longa e difícil de volta para casa? Qual dessas duas narrativas, a da Ilíada ou a da Odisseia, conversa mais diretamente com o mundo em que a gente vive hoje? A resposta, talvez, diga muito sobre nós mesmos.